Você já se sentiu à mercê do que sente? Como se as emoções comandassem seu dia, sua voz, suas decisões. Uma palavra atravessada e sua calma evapora. Um olhar torto e tudo desmorona por dentro. Vivemos em tempos barulhentos onde todo mundo reage, todo mundo opina, mas poucos se escutam. Quase ninguém para ouvir o que sente antes de agir. Talvez seja por isso que você está aqui. Porque cansou de ser arrastado pelo impulso. Porque intuiu em silêncio que é possível viver de outro jeito. Com presença, com domínio, com intenção. E está certo. O estoicismo não promete que você deixará de sentir, mas te ensina a não ser refém do que sente. A manter firmeza em meio ao caos. A escolher sua resposta quando o mundo parece querer te derrubar. Hoje vamos percorrer 14 lições estoicas para dominar suas emoções. Não foram escritas num tempo de paz, mas em campos de guerra por um imperador que também era homem. Marco Aurélio entendeu. Se você não aprender a governar seu interior, será governado por tudo lá fora. Antes de começarmos, vá até os comentários e escreva a seguinte frase. Hoje, escolho não ser refém do que sinto. Essa frase não é enfeite. É um pacto. Uma decisão silenciosa de mudança. Vamos começar. Número 1. O julgamento é o inimigo. Você já percebeu que o que te derruba raramente é o que acontece, mas como você interpreta o que acontece? É como se cada situação carregasse duas versões. A que de fato ocorre e a que você cria dentro da sua cabeça. E essa segunda quase sempre é mais barulhenta, mais cruel, mais poderosa. Um olhar atravessado se transforma em rejeição. Um atraso vira abandono. Uma palavra mal colocada se transforma em ataque pessoal. Mas e se eu te dissesse que nada disso é a realidade, apenas a sua leitura dela? Não é o mundo que te fere, é o que você pensa sobre o mundo, e especialmente o que você pensa sobre si mesmo quando o mundo te desafia. Porque se alguém te chama de fraco, mas você conhece sua força, aquilo não entra. Se alguém te rejeita, mas você não mendiga pertencimento, a porta que se fecha nem faz barulho. Mas se dentro de você há insegurança, dúvida, autocrítica, então cada gesto externo vira uma confirmação do pior que você já pensava. O julgamento que você faz é o pavio. O sentimento que vem depois é só a explosão. É por isso que a sua mente é o verdadeiro campo de batalha. A guerra não está lá fora. Está aqui dentro. Entre o que acontece e o que você decide sentir. Entre o impulso de reagir e a escolha de responder. Existe um pequeno espaço nesse intervalo. E nesse espaço vive a sua liberdade. A sua força, a sua autonomia. Quantas vezes você foi vencido por uma raiva que cresceu porque você alimentou o pensamento errado? Quantas vezes sofreu por antecipação porque construiu catástrofes mentais em cima de detalhes banais? Essa é a prisão invisível da mente reativa. Ela te convence de que tudo é pessoal, urgente, ameaçador. Mas a verdade é que quase nada disso importa tanto quanto parece. E você não precisa acreditar em tudo que sente. Emoções são sinais, não sentenças. Dominar suas emoções não significa anulá-las. Significa reconhecer que elas não são a sua identidade. São ondas. E você não precisa se afogar em cada uma. Você pode observá-las passar. Pode respirar, dar um passo atrás e perguntar. Isso que estou sentindo é mesmo sobre o agora? Ou estou sendo puxado por feridas antigas? A maioria das respostas que damos aos outros é, na verdade, uma conversa não resolvida conosco. A prática estoica é esse treino diário de perceber antes de reagir, de cultivar um olhar mais amplo sobre a própria mente, de se tornar menos inflamável, menos inflamado, de substituir o drama pela presença. Porque há uma diferença abismal entre quem vive reagindo a tudo e quem aprendeu a esperar, refletir e escolher sua resposta. A primeira vida é turbulenta, a segunda, poderosa. Quando você entende que sua maior dor está ligada à sua interpretação, começa a soltar o controle sobre o mundo e assumir o controle sobre si. Você não tem domínio sobre os atos dos outros, sobre os eventos imprevisíveis, sobre as palavras que chegam, mas tem absoluto domínio sobre o significado que atribui a tudo isso. E esse significado é o que molda o que você sente, o que você faz, o que você se torna. O estoicismo não é sobre frieza, é sobre discernimento. É sobre perceber que entre o que acontece e o que te afeta, existe um filtro. E esse filtro é você. É a forma como você foi condicionado a ver as coisas. É o seu histórico, suas dores, suas expectativas.
Mas tudo isso pode ser reescrito. Você não é obrigado a continuar reagindo do mesmo jeito. Pode reeducar seu olhar. Pode treinar sua mente para não ser um campo inflamável. Pode se tornar solo firme, mesmo quando o mundo ao redor estiver em chamas. Você não precisa se curvar a cada emoção que chega. Pode ouvir, acolher e ainda assim escolher não agir movido por ela. Essa é a verdadeira força. Não é ausência de sentimento. É presença diante dele. É ser o roble na tempestade. Ele balança, mas não quebra. Ele sente o vento, mas permanece onde está. Na próxima vez que algo te ferir, lembre-se: o que te afeta não é o fato. É o peso que você dá. É a história que sua mente começa a contar. E é essa história que você pode e deve aprender a reescrever. Número 2. Você se torna aquilo que pensa. Imagine que, todos os dias, você entra em casa e coloca para tocar a mesma música triste. No início, ela soa apenas ao fundo, quase imperceptível. Depois de um tempo, você começa a cantarolar o refrão. Mais tarde, sem perceber, aquela melodia passa a fazer parte de você. Agora você já não escuta a música, você é a música. Assim também acontece com seus pensamentos. O que você repete mentalmente dia após dia começa a moldar quem você é. E quando menos espera, não é mais você pensando, é o pensamento que te possui. Eu não sou capaz. Sempre dá errado. Ninguém me entende. Eu não consigo. Essas frases não são inofensivas. Elas são como sementes jogadas em solo fértil. E a mente, mesmo ferida, mesmo cética, sempre germina aquilo que recebe. Se você as repete o bastante, cedo ou tarde, sua mente passa a aceitá-las como verdades. E a vida que você vive passa a ser apenas o reflexo da prisão que construiu com palavras invisíveis. Marco Aurélio entendia esse poder silencioso do pensamento. Não escrevia para o mundo, escrevia para si. Não para parecer sábio, mas para lembrar-se do que realmente importava. Ele sabia. A mente não se disciplina sozinha. Ela precisa ser lembrada, guiada, reorientada. Somos o reflexo dos pensamentos que mais cultivamos, sejam eles nobres ou destrutivos. Se você pensa com clareza, vive com clareza. Mas se alimenta o medo, a raiva, o ressentimento, a autocompaixão, acaba se afogando em correntes que você mesmo forjou. E quando o corpo afunda, não é por excesso de peso externo, mas pelo excesso de lixo interno que carregava sem perceber. O mundo de hoje é uma tempestade de distrações, notícias que te assustam, redes sociais que te comparam, opiniões que te contaminam. Mas o verdadeiro veneno não está fora. Está no que você deixa entrar. Está naquilo que você repete para si mesmo quando ninguém está olhando. Está nos monólogos silenciosos que recita antes de dormir. No tom que usa ao falar com o espelho. Na frequência com que se diminui, se sabota, se abandona. Não se trata de se enganar com frases positivas ou de fingir que tudo está bem. Trata-se de se responsabilizar pelo que você pensa. Porque cada pensamento é uma escolha. E cada escolha é um passo na direção de quem você está se tornando. A cada manhã, quando acorda, você tem a chance de decidir. Hoje serei o homem que reclama ou o homem que age. Hoje serei vítima da minha mente ou seu comandante. E quando, inevitavelmente, os pensamentos sombrios voltarem, porque eles sempre voltam, não fuja, não os negue, mas também não os abrace. Observe, questione. Pergunte com firmeza: esse pensamento me aproxima de quem eu quero ser ou me afasta? Essa ideia me fortalece ou me enfraquece? Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele estava certo. Quantas vezes você já se afundou em angústias por algo que sequer aconteceu? Quantas noites perdeu revivendo um erro do passado que já nem tem mais poder sobre o presente? Mas enquanto sua mente estiver presa nesses labirintos, o agora escapa pelos dedos. E o agora, meu amigo, é a única coisa que realmente existe. O pensamento é o alicerce da emoção. Não há raiva sem julgamento. Não há medo sem antecipação. Não há tristeza sem apego. Se você quiser dominar suas emoções, comece dominando sua mente. Porque não se constrói uma vida forte com uma mente frágil. Não se edifica um templo interior com tijolos de dúvida, autodepreciação e pensamento viciado. O estoico não nega o caos. Ele se fortalece dentro dele. E essa força não vem do acaso. Vem do treino, da repetição.
Da escolha consciente de pensar diferente mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Portanto, se você está mesmo comprometido em se tornar senhor da sua mente, faça disso um ritual. Escreva, observe, questione e repita o que te eleva, não o que te destrói. Porque o que você pensa em silêncio determina como você vive em voz alta. Número 3. Nem todo ataque precisa te ferir. É desconfortável ouvir isso pela primeira vez. Tudo em nós quer resistir. Afinal, desde cedo aprendemos que se alguém nos machuca, o problema está no outro. O ofensor, o traidor, o agressor. Fomos educados para acreditar que somos vítimas passivas do que os outros fazem conosco, que se alguém grita, nos humilha, se alguém trai, nos destrói, se alguém nos rejeita, somos quebrados por dentro. Mas essa lógica tem um ponto fraco. Ela nos torna reféns, e ninguém que busca força interior pode viver sob esse tipo de dependência. Epicteto já havia alertado: não é o que acontece com você que determina o seu destino, mas como você escolhe responder ao que acontece. E isso muda tudo. Porque a partir desse instante, você deixa de esperar que o mundo te respeite e começa a exigir isso de si mesmo. Você se move do papel de marionete emocional para o de autor consciente da própria história. Olhe ao seu redor. A maioria das pessoas vive como sensores automáticos. Se alguém as ignora, sentem-se pequenas. Se alguém as critica, desmoronam. Se são rejeitadas, assumem que são indignas. Suas emoções não nascem de dentro, mas de fora. Como se cada pessoa ao redor tivesse uma chave de acesso ao centro do seu mundo interior. E isso, quando você observa com clareza, é a fórmula exata da escravidão emocional. Um verdadeiro praticante do estoicismo não se torna indiferente. Ele se torna livre. Livre porque entende que sentir é natural, mas reagir é escolha. Livre porque, mesmo que algo o abale momentaneamente, ele decide o que fazer com esse abalo. Ele não entrega sua alma a mãos instáveis, nem permite que qualquer um dite seu estado emocional. Pense comigo. Você quer mesmo que o humor de outra pessoa tenha poder sobre a sua paz? Que um comentário impulsivo determine como será o seu dia? Que a frustração de alguém se torne o seu inferno interno? É como se você desse um controle remoto emocional a estranhos na rua. E cada vez que alguém aperta um botão, você muda de estado. Alegria, raiva, angústia, euforia. Isso não é viver, é reagir. E reagir sem consciência é existir como objeto, não como sujeito. A liberdade que você busca não está no silêncio do mundo, mas na firmeza do seu centro. Está em ser como a rocha diante da tempestade. Ela sente o impacto, mas não perde a forma. Pode ser atingida, mas não se quebra. A dor existe, claro. Mas o sofrimento, esse sim, é uma construção interna. É o que você faz com a dor. É a narrativa que cria em cima do que aconteceu. E essa história, meu amigo, só você pode escrever. Marco Aurélio, mesmo cercado de conflitos, traições, pressões políticas e guerras, jamais permitiu que a escuridão do império contaminasse sua clareza interior. Ele sabia que o verdadeiro domínio não era sobre os exércitos, mas sobre a própria mente. Enquanto muitos gritavam ao redor, ele escrevia. Enquanto o mundo pedia reações impetuosas, ele cultivava a serenidade como arma. Ele entendeu. Os homens mais fortes não são os que gritam, mas os que se mantêm calmos quando o mundo exige desespero. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, tente não reagir no automático. Respire, observe. Não é fraqueza manter o silêncio, é força. Não é covardia sorrir com calma, é controle. O que querem de você é que você se perca, que se iguale, que se desequilibre. Mas você pode escolher responder do seu centro. E quando fizer isso, perceberá que aquilo que antes parecia poderoso, insultos, rejeições, desprezos, de repente perde o efeito. Porque você não entregou o seu poder. O maior gesto de força é não se entregar ao que querem que você sinta. O maior ato de liberdade é não viver como marionete de estímulos externos. E a maior conquista é essa: recuperar o comando sobre a sua narrativa emocional. Você não é o que os outros dizem, não é o que os outros fazem. Você é o que escolhe fazer com tudo isso. Número 4. Faça o que é certo, não o que dá vontade. Vivemos numa época em que o coração virou bússola, em que somos incentivados a todo momento a seguir nossas emoções como se fossem mapas infalíveis. Siga o que sente. Espere estar motivado. Se não te inspira, não faça. E isso pode soar bonito. Parece liberdade, parece autenticidade.
Mas, muitas vezes, é apenas uma armadilha disfarçada. Uma forma sutil de permanecer fraco, adormecido, refém dos próprios impulsos. Os antigos estoicos pensavam diferente. Para eles, o critério não era a vontade, mas a virtude. O parâmetro não era o conforto, mas o dever. Marco Aurélio não acordava diariamente com disposição para governar um império mergulhado em crises. Não escrevia suas meditações porque estava inspirado. Ele fazia o que precisava ser feito porque sabia. A constância vale mais que a inspiração. O caráter se revela não quando tudo flui, mas quando tudo pesa. E mesmo assim você aparece. Agora imagine um soldado em pleno campo de batalha dizendo: "Hoje não estou com vontade de lutar." O que aconteceria? Ele seria vencido. Não porque faltou força física, mas porque permitiu que suas emoções decidissem no lugar da sua missão. E com a vida acontece o mesmo. Quando você se movimenta apenas quando tem vontade, a sua existência se torna oscilante, inconsistente, desgovernada. Você vira passageiro do próprio destino. Mas quando você decide agir pelo que é certo, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo cansado, você vira o timoneiro. Você deixa de ser comandado por ondas emocionais e passa a ser o comandante do próprio barco. A verdadeira liberdade emocional nasce quando você entende que o seu dever está acima do seu desejo. E que o que você sente é importante. Mas não é tudo. Há dias em que você estará cansado, frustrado, vazio. E mesmo assim deverá levantar, trabalhar, treinar, estudar, perdoar, persistir. Porque cada vez que você faz o que é preciso, mesmo sem querer, você fortalece algo invisível dentro de si. Esse algo se chama caráter. E caráter é a ponte entre o que você sente e o que você escolhe fazer. Muitos esperam sentir que é o momento para agir. Mas o momento certo raramente chega com bandeiras. Ele chega com desconforto. Ele aparece quando tudo em você quer fugir, mas mesmo assim você fica. Quando tudo parece justificável para desistir, mas você decide continuar. Esse é o campo onde se lapidam os grandes. E só quem já andou na escuridão com firmeza entende o valor de manter os passos mesmo quando a luz não está presente. Cansaço não é desculpa. Vontade não é critério. Conforto não é prioridade. O que determina a grandeza de um homem não é o que ele sente, mas o que ele faz com o que sente. E quanto mais você decide pelo que é certo, não pelo que é fácil, não pelo que é agradável, mais você se distancia da massa, do rebanho, dos que vivem à deriva. Sêneca dizia que a dificuldade fortalece a mente como o trabalho fortalece o corpo. E ele tinha razão. A cada repetição de esforço, algo em você se transforma. A cada pequeno ato de disciplina, você recalibra sua alma. Vai se tornando menos dependente do humor, mais ancorado no propósito. Vai deixando de ser movido por vontades passageiras e passa a ser conduzido por valores duradouros. A vida vai te testar. Vai tentar te seduzir com atalhos, com promessas de alívio imediato, com justificativas para parar. Mas você não está aqui para o que é fácil. Você está aqui para o que edifica, para o que constrói em silêncio, para o que fortalece mesmo sem aplausos. Na próxima vez que o cansaço bater, que a preguiça falar mais alto, que a apatia tomar conta, não se pergunte o que estou sentindo, pergunte o que é certo a se fazer. Porque no fim das contas, o que molda a sua vida não são as suas emoções, são as suas decisões. Número 5. Tudo passa até você. A maioria das pessoas vive como se o tempo fosse infinito. Como se as emoções de hoje durassem para sempre. Como se o orgulho, a mágoa, a dor, o desejo, tudo isso, tivesse um valor eterno. Mas há uma verdade que atravessa séculos e silencia qualquer vaidade. Tudo passa. O que você sente hoje passará. O que te aflige, o que te consome, o que parece insuportável, também passará. E um dia, você também passará. Marco Aurélio escrevia isso para si mesmo, não para assustar, mas para lembrar. Para trazer clareza. Para não se esquecer de que a vida é como areia entre os dedos. Quanto mais você tenta segurá-la, mais ela escapa. E esse lembrete, por mais duro que pareça, é uma das maiores fontes de libertação. A raiva que você sente agora vai sumir como fumaça. A tristeza que te derruba vai se dissolver como a noite que cede lugar ao dia. A ansiedade que aperta o peito vai passar também. Tudo, absolutamente tudo é transitório. Até mesmo aquilo que parece eterno quando está no auge. Quando você começa a ver o mundo com essa lente, algo muda dentro de você.
As batalhas que antes te pareciam urgentes se revelam insignificantes. O orgulho que te travava perde o sentido. O ressentimento que você alimentava vira um fardo desnecessário. E o tempo, o tempo, volta a ser o que ele sempre foi. Um bem escasso, precioso e irrecuperável. Imagine que alguém te ofende, que alguém te decepciona, que a vida não segue como você gostaria. Agora, respire fundo e pergunte: isso ainda será importante daqui a 1 ano? Daqui a 10? No último dia da minha vida, vou olhar para trás e sentir que isso merecia minha energia? Essa simples pergunta tem o poder de dissolver o peso que você carrega. Somos nuvens breves no céu da existência. E não há nada de trágico nisso. Há beleza. Saber que tudo tem fim dá urgência ao que importa. Dá intensidade ao amor, leveza ao perdão, coragem à escolha certa. A consciência da transitoriedade não nos torna frios, nos torna gratos, nos obriga a viver com mais presença, a enxergar cada amanhecer como um milagre silencioso, cada abraço como um presente, cada silêncio como um santuário. A morte não é o fim, é o lembrete de que você não pode se dar ao luxo de desperdiçar sua vida em guerras internas, de que não tem tempo a perder sendo refém de emoções passageiras, de que o seu papel aqui não é vencer todos os debates, mas viver com honra, com serenidade, com um tipo de amor que não se apega, mas que escolhe, todos os dias, estar inteiro enquanto dura. Sêneca dizia que não temos pouco tempo, temos muito, mas perdemos demais. Perdemos dias com raiva, com culpa, com medo. Perdemos manhãs alimentando ansiedades, noites mastigando lembranças. Perdemos encontros por distração. Perdemos oportunidades por orgulho. Perdemos o agora esperando pelo depois. E quando percebemos, já não há mais tanto tempo assim. Por isso, se você chegou até aqui, não subestime o que isso diz sobre você. Você não está aqui por curiosidade. Está aqui porque quer viver diferente. Porque ouviu cada palavra não com o ouvido de quem busca entretenimento, mas com o coração de quem busca sabedoria. E isso já te distingue. Isso já te transforma. Dominar as emoções não é algo fácil. Não acontece de um dia para o outro. Exige paciência, prática, presença. Mas é possível. E mais do que possível é necessário. Porque o mundo lá fora não precisa de mais gente impulsiva, mais gritos, mais ruído. Ele precisa de faróis. De pessoas que, mesmo atravessando a tempestade, sabem manter acesa a chama da serenidade. Seja essa pessoa. Viva com propósito, com clareza, com força interior. E nunca se esqueça. Tudo passa. Até você. Então que sua passagem por aqui seja firme, honrada e, acima de tudo, consciente. Número 6. O outro é teu espelho, não teu inimigo. Algumas das dores mais profundas que você já sentiu não vieram de tragédias externas. Vieram de palavras malditas, de silêncios frios, de gestos que cortaram fundo porque vieram de quem você amava. Não foi o mundo que te feriu. Foram pessoas. E é por isso que lidar com o outro é um dos maiores desafios do domínio emocional. Porque não há preparo racional que anestesie uma decepção. E ainda assim você precisa escolher. Ou se torna um guardião do seu centro, ou passa a viver reagindo ao que fazem com você. A verdade é que o outro, na maior parte do tempo, não sabe o peso que carrega. Idade conforme sua dor, seus traumas, seus medos. E quando projeta isso sobre você, parece um ataque. Mas é, na essência, um pedido inconsciente de ajuda. O problema é que, se você também reage com sua dor, cria-se um ciclo de espelhos estilhaçados, onde ninguém se vê de verdade. Só se machuca tentando se defender. A maturidade emocional começa quando você aprende a não tomar tudo como pessoal. Quando percebe que o desdém que recebeu talvez não tenha nada a ver contigo. E tudo a ver com o vazio de quem o expressou. Quando entende que o silêncio de alguém pode falar mais sobre a incapacidade dele de se conectar do que sobre o seu valor. E, principalmente, quando para de esperar que o outro te devolva o que você gostaria de ter recebido. Isso é libertador. Mas não se trata de se tornar frio, distante ou indiferente. Trata-se de se tornar lúcido, de olhar para o outro e enxergar suas limitações sem absorvê-las como sentença sobre si. De saber que nem todo gesto que te fere tem intenção de ferir, e mesmo que tenha, isso não te obriga a responder com veneno. É aqui que a espiritualidade entra. Quando você compreende que cada pessoa que passa por você carrega uma lição, e que as mais difíceis são também as que mais te refinam. Que o conflito é um espelho onde você pode ver onde ainda está reativo, onde ainda dói, onde ainda precisa curar.
O outro, no fim das contas, é o seu campo de treino. A forma como você lida com ele revela até onde vai sua força, sua presença, sua maturidade. É fácil manter a calma em silêncio. Difícil é sustentar a serenidade diante de alguém que te provoca. Mas é aí que o estoico se prova. Não quando está sozinho com seus pensamentos, mas quando está exposto à falha humana e, mesmo assim, escolhe não falhar consigo mesmo. Você não pode controlar como vão te tratar, mas pode decidir como isso vai te transformar. Então, da próxima vez que alguém te atingir, respire. Não para fugir da emoção, mas para permitir que ela se acomode antes de te dominar. Olhe para a pessoa, veja além da superfície. Pergunte-se: isso fala mais sobre mim ou sobre ela? E escolha, conscientemente, não deixar que aquela energia te molde. Não alimente a ofensa com reação. Alimente sua própria paz com escolha. Você não está aqui para vencer debates, provar pontos ou cobrar reciprocidade. Está aqui para crescer, mesmo quando o solo for hostil. Está aqui para ser farol, mesmo quando todos à sua volta forem tempestade. Porque no fim, o outro é apenas o cenário. A verdadeira história está acontecendo dentro de você. Número 7. Silêncio não é ausência, é força em forma de espera. Vivemos no barulho. Barulho de vozes, de notificações, de cobranças, de pensamentos que não se calam nem quando tudo ao redor se aquieta. É como se a alma não soubesse mais ficar em paz dentro do próprio corpo. Como se o silêncio tivesse se tornado algo estranho, incômodo, suspeito. Mas é justamente nele que mora uma das forças mais subestimadas do domínio emocional. Porque o silêncio, o verdadeiro silêncio, não é vazio. Ele é contenção, é domínio, é força que escolhe esperar. O mundo aplaude quem reage rápido, quem responde sem hesitar, quem fala o que pensa, doa a quem doer. Mas quantas dessas respostas são apenas impulsos? Quantas dessas atitudes são só máscaras para inseguranças que não queremos encarar? O impulso pode parecer força, mas muitas vezes é apenas descontrole disfarçado de coragem. O silêncio, por outro lado, exige algo que poucos estão dispostos a desenvolver: paciência interior. E paciência não é passividade, é consciência. É a capacidade de sentir tudo e ainda assim escolher esperar até que a mente clareie, até que o coração assente, até que o ato não seja mais reação, mas decisão. Quantas vezes você se arrependeu por ter falado demais? Por ter agido na hora errada? Por ter se deixado arrastar por uma emoção que parecia legítima e urgente, mas que com o tempo revelou-se apenas ruído, fumaça, espuma de um mar agitado que já não existe? É nesses momentos que você percebe: teria bastado uma pausa, um silêncio, um gesto de contenção. Não para reprimir o que sente, mas para não entregar sua alma à tempestade do instante. O estoico é, antes de tudo, um homem que sabe esperar. Ele não é indiferente, ele sente profundamente, mas não se curva diante da emoção que chega gritando. Ele a observa, ele a recebe, e só depois, quando já a compreendeu, decide o que fazer com ela. Ele não age para provar algo a alguém. Age porque entendeu o que é certo e o que é necessário. Essa força não se aprende em livros. Ela se cultiva no silêncio. E é nesse silêncio que você aprende a escutar o que está realmente acontecendo dentro de si. Porque o ruído externo pode te confundir, mas é o ruído interno que te desequilibra. E só o silêncio permite que você ouça com clareza essa voz esquecida que habita no fundo da sua consciência. A voz que sabe, a voz que vê, a voz que, quando ouvida, te devolve a si mesmo. Em um mundo onde tudo precisa ser dito na hora, responder com silêncio é subversivo. Em uma sociedade onde se valoriza quem fala primeiro, calar-se com firmeza é um gesto de autoridade interior. Mas atenção, não se trata de um silêncio covarde, que engole o que deveria ser expresso, nem de um silêncio ressentido, que apenas acumula mágoas. Trata-se de um silêncio lúcido, que escolhe o momento certo de agir. Que conhece o poder da palavra, mas sabe que a palavra dita no tempo errado pode ferir mais do que curar. O domínio emocional se manifesta nesse espaço invisível entre o sentir e o agir. Quando você aprende a permanecer ali, ainda que tudo te empurre para fora, você descobre que há um lugar dentro de si que ninguém pode invadir. Esse lugar se chama presença. E a presença só nasce no silêncio. Por isso, quando a raiva subir, quando a provocação te atingir, quando a ansiedade quiser te arrastar, recue. Não como quem foge, mas como quem protege o templo. Respire, permaneça.
Espere. Você não é fraco por não responder. Você é sábio por não se entregar. Porque força não é gritar. É sustentar a paz enquanto o mundo exige grito. O silêncio é o gesto de quem já entendeu que nem tudo precisa ser resolvido agora. Que algumas respostas só chegam quando a poeira do conflito baixa. Que algumas feridas se curam melhor quando não são tocadas com pressa. E que o verdadeiro poder não está em vencer uma discussão, mas em não se perder dentro dela. Em tempos de urgência, o silêncio é resistência. Em tempos de ruído, o silêncio é lucidez. Em tempos de caos, o silêncio é uma forma de oração. Cultive esse silêncio. Ele é sua fortaleza. Ele é seu espaço sagrado. Ele é a prova de que você já não é mais refém de si mesmo. Número 8. Seu maior obstáculo é você. Às vezes, o que te impede não é a falta de tempo, nem de recursos, nem de apoio. É algo mais sutil, mais íntimo, mais sombrio. O medo de descobrir do que você realmente é capaz. Parece estranho, não é? Ter medo do próprio sucesso. Mas pense com honestidade. Quantas vezes, diante de uma oportunidade real, você hesitou? Quantas vezes, quando estava prestes a dar um passo importante, algo em você recuou sem explicação clara? É como se existisse um guardião invisível na porta dos teus sonhos. E esse guardião se parece contigo, ele fala com a tua voz. Usa argumentos que parecem sensatos. Ainda não é o momento. Você precisa se preparar melhor. E se der errado? Mas por trás dessas palavras, o que existe é puro medo. Medo de crescer, porque crescer exige que você morra para aquilo que era. E morrer para si mesmo é o rito mais doloroso da transformação. A autossabotagem é uma forma de autoproteção mal dirigida. Sua mente inconsciente teme a mudança porque associa novidade a risco. E em certo nível, ela está certa. Crescer é arriscado. Ampliar-se exige abrir mão da casca. Avançar é renunciar à zona de conforto emocional que, apesar de te ferir, é conhecida. E por isso, reconfortante. O conhecido, ainda que doloroso, oferece controle. O novo exige confiança. Marco Aurélio escreveu muitas vezes sobre a necessidade de agir conforme a natureza. E agir conforme a natureza, para ele, era ser útil, justo, íntegro, mesmo quando isso custava o próprio bem-estar momentâneo. Ele sabia que, se não dominasse as resistências internas, seria escravo delas. E que o maior inimigo de um homem não é a injustiça dos outros, é o autoabandono. A traição silenciosa de quem sabe o que precisa fazer, mas adia indefinidamente. É isso que você precisa encarar agora. Quantos projetos você deixou pela metade? Quantas conversas importantes você adiou? Quantas vezes disse depois, para algo que sabia que era vital? A procrastinação nem sempre é preguiça. Muitas vezes é medo disfarçado de prudência. Medo de falhar. Medo de dar certo. Medo de perder pessoas. Medo de se ver em outro lugar, porque isso exigiria se tornar outra versão de si mesmo. E o ego resiste. Ele quer permanência. Ele teme o salto. Mas se você continuar alimentando esse padrão, estará apenas refinando sua estagnação, tornando mais sofisticado o seu adiamento, pintando com cores bonitas a sua fuga. E a vida não perdoa esse tipo de desperdício. Cada oportunidade negada se torna um peso. Cada passo não dado se transforma em cobrança interna. E com o tempo, você não sofre pelo que não conseguiu. Sofre pelo que não teve coragem de tentar. Dominar suas emoções também é reconhecer quando elas estão te sabotando com ternura. Quando o medo se disfarça de cautela. Quando a insegurança veste a máscara da humildade. Quando a dúvida te paralisa com a ilusão de estar esperando a hora certa. Mas a hora certa nunca vem. Porque ela não é um lugar no tempo. É uma decisão interior. É quando você, mesmo com medo, escolhe agir. Você não precisa estar pronto. Precisa estar presente. Precisa olhar para si com firmeza e dizer: chega. Chega de adiar. Chega de explicar demais. Chega de colocar os próprios sonhos na gaveta enquanto vive a agenda dos outros. Chega de mendigar permissão para viver aquilo que já pulsa dentro de você. O mundo não vai te dar sinal verde. Você é quem precisa abrir caminho. E sim, você vai falhar. Vai errar, vai se frustrar. Mas isso é parte da jornada de quem vive com coragem. E é infinitamente melhor do que a dor silenciosa de quem morre aos poucos, porque nunca ousou sair de si. A verdadeira força não está em acertar sempre. Está em continuar mesmo depois do erro. Em se levantar mesmo depois da queda. Em não se deixar vencer por essa voz interna que repete:
Você não é suficiente. Porque você é. Sempre foi. Só precisa parar de duvidar tanto e começar a agir mais. O inimigo não está lá fora. Ele sussurra aí dentro, e você já o ouviu por tempo demais. Número 9. O agora é o lugar onde você retorna ao que é. Enquanto sua mente te empurra para longe, para o passado que te culpa ou para o futuro que te cobra, o seu corpo permanece aqui, no presente, esperando silenciosamente que você volte. Mas voltar ao agora se tornou quase um ato de rebeldia. Vivemos tão distraídos, tão imersos em vozes externas, em exigências internas, que o instante presente passou a ser tratado como um lugar de passagem, e não como a morada sagrada onde tudo realmente acontece. É aqui, neste exato momento, que sua vida está sendo decidida. Não no que foi, nem no que virá, mas na forma como você habita este segundo. E quando você não o habita, quando deixa o agora escorrer pelos dedos da consciência, as emoções se tornam desgovernadas. O medo cresce porque se alimenta do futuro. A tristeza se intensifica porque repousa no passado. A ansiedade te corrói porque ocupa o espaço vazio que você deixou ao se ausentar de si mesmo. O estoico entende que o tempo é uma ilusão perigosa quando usada contra nós. Por isso ele escolhe ancorar-se no presente com radicalidade. Ele não vive à espera de que algo aconteça lá na frente. Nem se perde no lamento daquilo que ficou para trás. Ele sente o agora, trabalha no agora, decide no agora, porque sabe que só existe domínio emocional quando existe presença. O homem que não está aqui não governa nada, nem a si mesmo. E como se volta para o agora? Pelo corpo, pela respiração, pelos sentidos. Quando tudo dentro de você estiver gritando, volte ao que é silencioso. Sinta o chão sob os pés, o ar entrando e saindo do nariz, o som ambiente, a textura da roupa sobre a pele. Pequenos detalhes, quase insignificantes, mas que possuem um poder imenso, o de te trazer de volta ao centro. Enquanto você respira, você ancora. Enquanto ancora, você sente. Enquanto sente, você percebe. E perceber é o primeiro passo para agir com consciência. O corpo não mente. Ele guarda todas as verdades que a mente tenta esconder. Quando algo está fora de equilíbrio, o corpo mostra. Com tensão, com fadiga, com dor. Ele fala, mesmo que você o ignore. E quando você começa a ouvi-lo, começa a se conhecer de verdade. Não com conceitos, mas com presença. Presença não é só estar em um lugar. É estar em si mesmo, com todos os sentidos, com toda a alma. É impossível dominar as emoções enquanto você estiver ausente de si. A raiva te comanda porque você não a vê chegando. A ansiedade te arrasta porque você não a reconhece no início. A tristeza te afunda porque você só percebe quando já está no fundo. Estar presente é detectar o movimento da emoção antes que ela se torne incontrolável. É ver a onda se formando e decidir se vai surfar ou se proteger, mas não ser engolido por ela sem nem saber que estava ali. Marco Aurélio sabia disso. Em meio à guerra, ele escrevia para si mesmo como forma de permanecer inteiro. Ele dizia que não era o que acontecia que perturbava o homem, mas o julgamento sobre o que acontecia. E o julgamento nasce da mente agitada, da mente ausente, da mente que não está aqui. A mente presente observa, respira e só depois interpreta. Você não precisa esperar um retiro espiritual para voltar a si, nem uma crise profunda, nem uma perda devastadora. O retorno ao agora é uma prática diária, silenciosa, constante. É escolher várias vezes ao dia pausar e se perguntar: onde estou agora? Estou aqui ou estou no que foi ou no que poderia ser? Porque se você não se habita, alguém ou algo vai ocupar seu lugar. E então você se torna reativo, instável, moldado por tudo o que acontece fora, e vazio por dentro. Dominar suas emoções é, em grande parte, um exercício de presença. E presença não se ensina, se cultiva. Com tempo, com intenção, com atenção. E cada vez que você escolhe estar aqui, mesmo que por poucos segundos, você treina o músculo da consciência. E aos poucos, o agora deixa de ser um ponto de fuga e se transforma em um lar. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o seu corpo. Volte. Porque o agora não é só um instante. É o único lugar onde você é real. Número 10. Quando você precisa ser aprovado, já está preso. Você já se perguntou por que hesita tanto em ser você mesmo? Porque, mesmo sabendo o que quer dizer, engole a palavra. Porque, mesmo sentindo o impulso de ir embora, permanece. Ou porque,
Mesmo com a certeza de que algo não te serve mais, ainda insiste? A resposta está numa prisão invisível. Uma cela sem grades, mas com muros erguidos pela necessidade de agradar, de ser aceito, de ser visto com bons olhos, de ser aprovado. E essa cela é confortável, até que começa a te sufocar. Aos poucos você vai se tornando um reflexo do que esperam de você. Um personagem escrito por outras mãos. Sorrindo quando queria chorar, cedendo quando queria se impor, aceitando quando queria dizer basta. E cada vez que você se trai um pouco para ser aceito, perde um pedaço de si. Primeiro são as pequenas coisas, a roupa que veste, o lugar que frequenta, a piada que ri sem achar graça. Depois são as grandes, o trabalho que não ama, a relação que não respeita, a vida que não reconhece mais como sua. Marco Aurélio dizia que não devemos valorizar demais o que dizem os outros, porque isso nos afasta do que a vida espera de nós. Ele governava um império, mas jamais deixou que o peso das expectativas externas pesasse mais que a clareza dos seus princípios internos. Ele sabia que toda vez que você se curva à aprovação, se distancia da integridade. E integridade, aqui, não é perfeição. É coerência entre o que você pensa, sente e faz. É a coragem de ser inteiro, mesmo quando isso significa decepcionar expectativas. A necessidade de aprovação é traiçoeira porque vem disfarçada de gentileza. Você diz sim para não ferir. Você se adapta para não incomodar. Você se diminui para caber. Mas gentileza que custa sua verdade é submissão. Adaptação que silencia sua alma é autoabandono. E ninguém sustenta isso por muito tempo sem adoecer por dentro. É preciso dizer com firmeza: você não nasceu para ser unanimidade. Você não veio ao mundo para colecionar palmas. Veio para expressar sua essência. E isso, inevitavelmente, vai contrariar, incomodar, provocar. Mas a paz real não vem da aprovação dos outros. Vem da paz com o próprio espelho. Da consciência tranquila de quem escolheu a si mesmo, mesmo quando era mais fácil seguir a multidão. A verdadeira liberdade emocional não é gritar sua opinião em todo lugar. É não precisar validá-la o tempo todo. É saber que seu valor não depende de aplausos. Que sua verdade não perde força só porque foi mal recebida. Que sua jornada não precisa ser compreendida por todos, porque ela foi feita sob medida para você. Você pode ser gentil sem ser submisso. Pode ser aberto sem se anular. Pode amar sem se apagar. Mas isso só é possível quando você entende que a aceitação alheia não pode ser a moeda com que você paga por pertencimento. Porque pertencer de verdade é poder ser quem se é, sem pedir desculpas por isso. Pense agora. Quantas decisões da sua vida foram tomadas para impressionar, agradar, manter uma imagem? E quantas vezes, depois de fazer tudo certo para os outros, você se sentiu vazio? O preço da aprovação é alto. Ele cobra a sua paz, sua autonomia, sua verdade. E você precisa se perguntar: vale a pena? Você já perdeu muito tempo sendo a versão de si que cabia nos moldes alheios. Já moldou demais a própria luz para que ela não ofuscasse ninguém. Já cedeu demais o leme da própria vida. Mas agora é hora de recuperar isso. Não com raiva, não com ruptura teatral, mas com firmeza silenciosa, com escolhas pequenas, diárias, consistentes, com o compromisso de não se abandonar mais. Porque quando você deixa de precisar ser aprovado, não se torna indiferente. Se torna livre. Número 11. Você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Você cresce acreditando que se fizer tudo certo, tudo sairá como o planejado. Que se esforçar bastante, se prever riscos, se controlar detalhes, poderá garantir o resultado. Mas a vida, com sua ironia sagrada, está sempre pronta para te lembrar que nada disso é real. Que o controle que você acha que tem é só um verniz frágil sobre um oceano selvagem. Que o seu roteiro não manda no vento. E é quando o vento muda de forma abrupta que você percebe o quanto estava preso à ilusão de domínio. Você sente medo, raiva, frustração. Como se o mundo tivesse te traído, como se algo tivesse saído errado. Mas o que saiu errado, na verdade, foi a expectativa de que tudo seguiria conforme a sua vontade. E essa expectativa é uma armadilha sutil, porque parece racional. Parece fruto de responsabilidade, de disciplina, de visão. Mas no fundo, muitas vezes, é só orgulho. Um orgulho travestido de organização. Um ego que se disfarça de planejamento. Marco Aurélio, imperador de Roma, lidava com crises, traições, doenças e guerras. E mesmo assim escreveu: recebe sem arrogância, perde sem resistência.
Ele entendia que resistir ao inevitável só prolonga a dor, que aceitar não é ser fraco, mas ser sábio. Porque não se trata de cruzar os braços, trata-se de soltar as rédeas onde elas não têm poder algum. A vida não é uma equação matemática onde tudo obedece sua lógica. Ela é mais parecida com um rio. Tem curvas inesperadas, tem pedras no caminho, tem correntezas que não se explicam. E quem tenta nadar contra tudo se esgota, enquanto quem aprende a fluir descobre a liberdade. Mas fluir não é desistir. É ajustar as velas. É mudar a rota quando o mar fecha. É adaptar o passo quando a estrada some. É abandonar o ideal quando ele se torna prisão. Você não governa o vento, mas governa sua resposta. E essa é a verdadeira soberania. Porque o homem sábio não se mede pela força com que tenta dominar o mundo, mas pela paz com que aceita o que não pode mudar, e pela firmeza com que age onde ainda pode decidir. Você pode até insistir no controle por mais algum tempo, mas ele vai falhar. Vai falhar quando a vida levar alguém embora. Vai falhar quando um plano for desfeito sem aviso. Vai falhar quando a saúde falhar, quando o amor acabar, quando a oportunidade sumir. E se você não aprender a lidar com isso com presença, com humildade, com abertura, vai adoecer. Porque não há nada mais tóxico do que lutar contra o que é. Dominar suas emoções exige maturidade espiritual. E maturidade espiritual começa com a aceitação radical da realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Aceitar não significa aprovar, nem significa gostar. Significa ver com clareza. Significa reconhecer o que está fora do seu alcance e parar de se punir por isso. Significa fazer as pazes com a impermanência, com o inesperado, com o mistério. O controle é um fardo. E o mais triste é que você o carrega como se fosse um troféu, como se fosse sinal de força. Mas ele só pesa, só esgota, só impede que você viva com leveza. Porque tudo que você tenta controlar por medo acaba controlando você. E é nesse ponto que você precisa soltar. Soltar a necessidade de certezas. Soltar o apego ao roteiro. Soltar a arrogância de achar que sabe o melhor caminho. Porque talvez você não saiba. E tudo bem. O orgulho precisa ceder para que a sabedoria possa entrar. Ajustar as velas é um ato silencioso. Não exige drama, nem explicação. É um gesto íntimo. Um aceno para a vida dizendo: eu confio. Confiar não é esperar que tudo dê certo. É saber que mesmo quando der errado, você terá força para atravessar. E isso muda tudo, porque a tempestade deixa de ser um castigo e passa a ser uma escola. O imprevisto deixa de ser inimigo e passa a ser direção. Você não controla o vento, mas pode escolher que tipo de navegante será. Um que briga com o mar até naufragar, ou um que aprende a dançar com as ondas. Número 12. A coragem que você evita é a porta que você precisa abrir. Você diz que quer mudar, que quer crescer, que quer dominar suas emoções, encontrar clareza, viver com mais força interior. Mas será que está disposto a fazer o que é realmente necessário? Porque o verdadeiro caminho da transformação não passa por fórmulas fáceis nem por frases bonitas. Ele passa por um lugar escuro. Um lugar onde você precisa descer. Um lugar onde ninguém vai com você. Esse lugar se chama verdade. Não a verdade que você conta para os outros. Nem a que sustenta nas redes, nos encontros, nos discursos. Mas a verdade crua que só se revela no silêncio. A verdade que você evita. Que você enterra com distrações, compromissos, justificativas. A verdade que te olha de dentro quando ninguém está olhando de fora. Você já percebeu como é fácil ser gentil quando tudo vai bem? Como é fácil parecer sábio quando não há conflito? Como é fácil manter a compostura quando ninguém toca nos seus pontos sensíveis? Mas basta um comentário, uma rejeição, um imprevisto, e o que está mal resolvido em você se levanta. E grita, e domina. É aí que mora a armadilha. Você não se conhece nos seus dias de calma. Você se conhece nos seus dias de tempestade. O estoico verdadeiro não é aquele que repete frases de efeito quando está em paz, mas aquele que mantém a lucidez quando o caos bate à porta da alma. E essa lucidez só nasce de um processo. O de encarar, com brutal honestidade, aquilo que você preferia nunca ter que ver. Marco Aurélio escreveu que o que mais impede um homem de viver bem é a sua recusa em enxergar a si mesmo. E essa recusa se manifesta o tempo todo. Você se esquiva de perguntas.
de conversas difíceis, as pausas desconfortáveis, e inventa ocupações para não lidar com o vazio. Se distrai para não encarar o eco de uma vida que talvez não esteja alinhada com quem você é de verdade. E não se trata de culpa, trata-se de responsabilidade. Porque enquanto você evita a verdade, continua sendo comandado por ela, de forma inconsciente, silenciosa, dolorosa. O medo que você não enfrenta dirige suas decisões. O ressentimento que você não cura contamina seus vínculos. A vergonha que você esconde sabota seus desejos. Você pode até racionalizar, espiritualizar, maquiar. Mas nada disso dissolve o que está dentro. Só posterga. É preciso coragem para descer até si. Para olhar nos olhos a sua raiva não resolvida, o seu orgulho ferido, a sua necessidade desesperada de ser aceito. É preciso coragem para admitir. Eu não sou tão forte quanto pareço. Eu ainda carrego dores da infância. Eu morro de medo de ser rejeitado. Eu me comparo. Eu me anulo. Eu machuco. Eu fujo. Eu minto. Eu finjo. Não para se envergonhar, mas para se libertar. Porque a verdade dói no começo, mas cura no fim. Já a mentira acalma no começo, mas corrói por dentro. E talvez por isso tanta gente escolha permanecer na ilusão, porque o custo da verdade é alto. Exige perda, exige recomeço, exige abandonar a zona confortável onde você não precisa mudar, só continuar interpretando. Mas você não nasceu para interpretar papéis seguros. Você nasceu para viver como quem arde de dentro para fora, como quem sangra e ainda assim caminha, como quem se olha no espelho e, mesmo com todas as imperfeições, se reconhece inteiro. A alma não pede perfeição, ela pede presença, ela pede integridade. Dominar suas emoções também é isso. Reconhecer quando você está se sabotando, quando você está reagindo, não por sabedoria, mas por medo. Quando você está agindo para ser amado, não porque é livre. Quando você está evitando o confronto com sua própria sombra, e por isso continua preso ao que deveria já ter sido transformado. Mas não é tarde. Nunca é tarde para escolher o caminho mais difícil, o da verdade. E a verdade não precisa de barulho. Ela não se impõe. Ela sussurra. Ela convida. Ela mostra a porta. Mas é você quem decide entrar. E se decidir, saiba, vai doer, vai bagunçar, vai desmontar certezas. Mas depois vem a clareza, vem a leveza, vem a liberdade de viver sem máscaras, de sentir sem culpa, de errar sem se destruir, de existir sem precisar de permissão. Porque toda coragem que você evita é, na verdade, o chamado mais profundo da sua alma. Aquela voz que diz, vem. Você não precisa mais se esconder. Número 13. Amar também é saber soltar. Você já percebeu como muitas vezes chamamos de amor aquilo que é apenas medo disfarçado? Medo da solidão, do abandono, do silêncio que sobra quando o outro vai embora. E então, para não sentir esse vazio, nos agarramos, apertamos. Tentamos manter por perto aquilo que já está tentando partir. Mas o que se agarra demais, sufoca. O que se prende por medo, apodrece. Porque amor não é posse. Amor não é controle. Amor é presença. E presença só é possível quando há liberdade. Você diz que ama. Mas será que ama a pessoa ou ama o que ela representa? O colo, a distração, a rotina, o papel que ela cumpre na sua história? Você diz que ama. Mas será que ama com inteireza ou com necessidade? Com entrega ou com apego? Com lucidez ou com ansiedade? Marco Aurélio dizia que tudo o que temos é emprestado, e isso inclui as pessoas. Você não possui ninguém. Ninguém te pertence, nem quem dorme ao seu lado, nem quem te jura amor eterno, nem quem parece impossível de perder. Tudo pode mudar, e vai. Porque o amor, por mais profundo que seja, não garante permanência. A permanência depende de outros fatores, de escolhas diárias, de maturidade mútua, de tempo, de circunstâncias que muitas vezes escapam ao seu controle. E é justamente por não aceitar essa verdade que tanta gente sofre, porque confunde amor com prisão. Porque acha que quem ama não vai embora. Porque acredita que o outro deve preencher um vazio que é seu. E por isso exige, cobra, espera. E cada expectativa se torna um tijolo no muro da frustração. Mas o amor real não exige que o outro fique. Ele convida, e um convite só tem valor quando pode ser recusado. Amar alguém é olhar nos olhos dessa pessoa
E mesmo com o desejo de tê-la perto, dizer: se precisar partir, vá. E se um dia quiser voltar, que não seja por obrigação, mas por desejo verdadeiro. Soltar alguém que você ama é um dos gestos mais corajosos que existem, porque vai contra o instinto de retenção, vai contra o impulso de lutar por aquilo que importa. Mas há batalhas que, se travadas, só destroem o que resta. E há amores que só sobrevivem quando são libertos do peso da expectativa. Você já segurou alguém com tanto medo de perder que acabou perdendo a si mesmo? Já cedeu tanto, se calou tanto, se moldou tanto, que ao final já não sabia mais quem era? Pois então você conhece o preço do apego. E sabe que por trás do discurso do "fiz tudo pelo amor", muitas vezes há um abandono profundo de si. Dominar suas emoções também é isso. Perceber quando você está amando com maturidade, e quando está amando por carência. Quando está amando com clareza, e quando está tentando comprar permanência com sacrifício. Porque o amor que custa sua paz, sua identidade, sua liberdade, esse amor não é amor, é apego. E o apego aprisiona, mesmo quando se diz em nome do sentimento mais nobre. Soltar não é fracassar. Soltar é reconhecer que há coisas que não dependem só de você, que amar não significa manter a qualquer custo, que o respeito inclui aceitar a vontade do outro, mesmo que ela não coincida com a sua, que você pode sentir falta, pode sofrer, pode chorar, mas não precisa se humilhar, se apequenar, se arrastar. Há uma dignidade silenciosa no gesto de abrir a mão com o coração partido. E há um renascimento depois do luto, uma luz que só aparece quando você para de lutar contra a ausência e começa a dialogar com ela. Porque o que se foi pode ter deixado um espaço, mas esse espaço pode se tornar fértil. Pode se tornar casa para algo novo. Pode se tornar lar para você voltar a si. Não se engane, quem solta com amor nunca perde. Porque o amor verdadeiro não depende da presença física, do rótulo, da aprovação social. O amor verdadeiro é semente, e se for real, ele florescerá mesmo do outro lado da ausência. Talvez em outro tempo, talvez em outro formato, talvez apenas dentro de você. E o que importa, no fim, é que você aprenda a amar com maturidade, a se relacionar com inteireza, a acolher e deixar ir, quando for preciso. Porque a liberdade é o solo onde o amor cresce. E amar de verdade também é saber, com lágrimas nos olhos, dizer: vai em paz e obrigado por ter passado pela minha vida. Número 14. Nem tudo precisa ser resolvido. Algumas coisas precisam ser sentidas. Você está sempre tentando corrigir alguma coisa. Uma emoção fora do lugar. Uma memória incômoda. Um sentimento que insiste em voltar. Como se a existência fosse uma conta a ser fechada, um sistema a ser calibrado. Mas a vida não se dobra à lógica. Ela não se explica por completo. Ela se vive. E viver às vezes é aceitar que há dores que não se resolvem com esforço, mas com presença. Você foi treinado para fugir do que sente, desde cedo. Quando caía diziam, não foi nada. Quando chorava diziam, engole o choro. Quando sentia raiva diziam, não pode. E assim, aos poucos, aprendeu que sentir era errado. Que expressar era fraqueza. Que silêncio emocional era sinal de maturidade. Mas tudo que é reprimido, apodrece. Tudo que não é acolhido, se transforma em ruído interno, em ansiedade, em impulsividade, em culpa. Marco Aurélio dizia que é possível encontrar paz se nos retirarmos para dentro de nós. Mas isso não significa pensar mais, significa sentir mais. Estar com o que está em você sem querer mudá-lo, analisá-lo, combatê-lo. Porque há momentos em que a melhor resposta não é uma solução, é um abraço interno. Uma quietude sincera, um não fazer que acolhe. Você quer curar a tristeza com explicações, a raiva com justificativas, a ansiedade com controle. Mas cura emocional não é como consertar uma máquina. Não se faz com lógica, com cronograma, com pressa. Se faz com gentileza, com tempo, com espaço. Há dores que não precisam de remédio, precisam de luz, de ar, de escuta, de um espaço interno onde possam existir sem serem esmagadas. Porque acredite, nenhuma emoção nasce para te destruir. Elas são partes suas, mensageiras suas. Sentimentos são como cartas, e quando você os ignora, eles batem mais forte. Quando você os lê com calma e sem medo, eles se tornam ponte. Mas o medo te domina. Medo de sentir demais, de se perder, de afundar. Como se ao abrir a porta da emoção não houvesse volta. Como se ao tocar na ferida, ela nunca mais cicatrizasse.
Mas a verdade é que o que machuca não é sentir. O que machuca é resistir ao sentir, porque a resistência endurece, e o que endurece, quebra. Dominar suas emoções não é ter controle absoluto sobre o que você sente. É ter intimidade com o que sente. É saber reconhecer quando algo precisa apenas ser sentido, sem interferência, sem performance, sem expectativa, apenas sentido, como quem se senta ao lado de uma criança assustada e diz: "Estou aqui." Você não está só. Talvez hoje você precise disso, de parar, de respirar, de fechar os olhos e perguntar com honestidade: o que está doendo aqui dentro? Sem pressa de entender, sem obrigação de curar. Só ouvir, só deixar vir. Porque muitas vezes o que a sua alma precisa não é de respostas, é de um espaço onde ela possa existir sem ser julgada. Você não precisa saber o que fazer agora, nem precisa entender por que sente o que sente. Às vezes, a maior coragem é simplesmente não fugir. Ficar. Ficar com a dor, com a dúvida, com o cansaço, com o medo. Ficar e perceber que, ao contrário do que você pensa, isso não vai te destruir. Vai te transformar. Sente-se no chão, se puder. Encoste as costas. Respire com os olhos fechados. Sinta o ar. Sinta o peso do corpo. Sinta o que há aí dentro. Não interfira. Só esteja. Porque esse momento de pausa, esse gesto íntimo de presença pode valer mais do que 1000 análises. O corpo sabe o caminho da cura. A alma conhece o tempo certo. Você só precisa não atrapalhar. Nem tudo precisa ser resolvido. Nem tudo precisa ser nomeado. Algumas emoções são como névoas. Só passam quando você para de tentar empurrá-las. Algumas respostas vêm quando você já não precisa mais delas. Algumas feridas se fecham no silêncio e não nas palavras. Então hoje, se puder, não resolva nada. Apenas esteja. Porque no profundo da alma, o que cura não é a solução, é o toque da atenção. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!